Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma leitura da nossa IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e vou estar aqui com vocês na continuidade nessa leitura. Nós vamos agora a partir do artigo 60 em diante, lendo com vocês e comentando sempre que for possível, sempre que tiver algo a ser relatado. Eu vou pedir para vocês deixarem seu comentário, dizerem de onde vocês estão me escutando, se vocês estão usando a IN nos seus pedidos administrativos ou não. Deixe seu comentário, se inscrevam no canal, deixe seu joinha lá e não deixe de compartilhar com os amigos, tá bom? E vamos lá, sem mais demoras, os próximos artigos a partir do artigo 60. Com vocês na tela. Vamos colocar aqui para grifar. Artigo 60. O RPPS oferecerá cobertura exclusiva a todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo, bem como aos membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos tribunais de contas de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, e incluídas suas autarquias e fundações e a seus dependentes. Aqui está explicando um pouco sobre o regime próprio, né? Para quem que ele vai dar cobertura. Parágrafo 1º. A vinculação do servidor ao RPPS, regime próprio, dar-se-á pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos limites da carga horária que a legislação local fixar. Parágrafo 2º. Quando houver exercício concomitante de cargo efetivo com outro cargo não efetivo, desde que haja compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao regime próprio pelo cargo efetivo e ao regime geral pelo cargo em comissão. Então vai haver as duas contribuições. Isso não é impedimento e nem ilegal. Artigo 61. E lembrando aqui, ó, vem comigo aqui. Se você tiver contribuição para o regime próprio e para o regime geral, eu vejo que não tem nenhum problema. Se você vier ficar incapaz, por exemplo, para o trabalho, você ter para os dois cargos, né, para as duas funções, você ficar incapaz para as duas, você poder pedir no INSS, no regime geral, e no regime próprio, se for o caso, tá bom? Não vejo um problema nisso, não. Artigo 61. Até 15 de dezembro de 98, data anterior à publicação da Emenda Constitucional número 20 de 98, pausa aqui só um minutinho, vem comigo. Gravem essa data da Emenda Constitucional número 20 de 98. Muda muita coisa ali para servidor público, tá bom? Então vocês sempre guardem essas datas, que são datas e emendas que mexem bastante com a vida, para quem mexe com o servidor público. O agente público, independentemente do regime laboral ou da forma de remuneração, neles incluídos o ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de cargo temporário, inclusive de mandado eletivo e de emprego público, poderiam estar vinculados a regime próprio que assegurassem, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do ente federativo. Artigo 62. Já a partir de 16 de dezembro de 98, então 16 de novembro de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 20, o regime próprio passou a abranger exclusivamente os servidores públicos titulares de cargo efetivo ou militares do ente federativo, de suas autarquias ou fundações de direito público, sendo expressamente submetidos ao regime geral o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, os empregados públicos e os titulares exclusivamente de cargo em comissão ou outros cargos temporários. Então, a partir de 16 de dezembro de 98, o regime próprio passa a ser exclusivo dos servidores públicos. Já um empregado público, esse pode ter o regime geral. Por exemplo, o Banco do Brasil, né? Se você tem um funcionário do Banco do Brasil, ele é empregado público, ele é vinculado ao regime geral, tá bom? Parágrafo 1º. O servidor titular de cargo efetivo amparado por regime próprio, nomeado para exercício de cargo em comissão, continua vinculado exclusivamente a esse regime previdenciário, não sendo devidas as contribuições ao regime geral, sobre a remuneração correspondente ao cargo em comissão. Então, se você tem um cargo seu que é efetivo, você é do regime próprio e você é nomeado para exercício de um cargo em comissão, você continua vinculado ao seu regime próprio. Você não vai ter contribuições para os dois regimes, não, tá bom?
Fique ligado, se você tiver aqui, não é devido, tá bom? Parágrafo 2º. Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão, com exercício concomitante e compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao regime próprio pelo cargo efetivo e ao regime geral pelo cargo em comissão. São dois cargos distintos, ele continua, mantém no seu cargo, então aqui não vejo problema, vocês vão entender fácil, né? Parágrafo 3º. Vedada a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, aos segurados de regime de previdência aplicável ao titular de mandado eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que se retiraram desses regimes aos quais se encontravam vinculados, na forma e no prazo previstos no artigo 14 da Emenda Constitucional 103 de 2019, aplica-se ao regime geral de previdência no exercício do mandado eletivo, desde que não se trate de servidor público filiado ao regime próprio, afastado do cargo efetivo para exercício desse mandato. Porque, como a gente já viu ali nos outros em cima, aquele que foi afastado, ele continua vinculado ao regime próprio, tá bom? Então ele não vai para cá. Artigo 63. São vinculados ao regime próprio, desde que expressamente regido pelo Estatuto dos Servidores do Ente Federativo, o servidor estável, abrangido pelo artigo 19 dos atos das disposições transitórias ADCT, e o admitido até 5 de outubro de 88, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para a aquisição da estabilidade no serviço público. Essa faz a transição, né? Em 88, a gente tem... aqui comigo, em 88 a gente tem a transição do ser obrigatório o concurso, e antes disso tinha muitos que não eram concursados e tudo. Então aqueles que cumpriram os requisitos e passaram a ser servidores, né? Eles vão para o regime próprio, tá bom? Não tem erro não, tá? Bem tranquilo aqui. Artigo 64. Com vocês na tela. O aposentado, por qualquer regime de previdência que exerça ou venha exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandado eletivo, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral de previdência. Então, aquele que é aposentado, ele vem exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandado eletivo, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral, tá bom? Ele já é aposentado, então ele vai vincular ao regime geral, tá? Mas se ele não for aposentado, a gente já viu ali em cima que se ele não for aposentado e ele for para mandado eletivo, ele vai ficar com regime próprio, tá bom? E artigo 65. O servidor público vinculado ao regime próprio que exercer concomitantemente mandado eletivo no cargo de vereador, por haver compatibilidade de horários, conforme inciso 3º do artigo 38 da Constituição Federal de 88, será obrigatoriamente filiado ao regime geral, em razão do cargo eletivo, devendo contribuir para este regime sobre a remuneração recebida pelo exercício do mandado eletivo e para o regime próprio sobre a remuneração recebida pelo exercício do cargo efetivo, tá bom? Pela compatibilidade de horários, ele vai ter os dois recolhimentos, tá bom? Artigo 66. Em relação à cessão do servidor público civil ou militar amparado pelo regime próprio, por outro órgão ou entidade, deverá ser consideradas as seguintes situações. Então, quando você ceder um servidor público, ele vai observar o seguinte: primeiro, até 15 de dezembro de 98, véspera da publicação da Emenda Constitucional número 20, o servidor público cedido filiava-se ao regime geral, caso não fosse amparado pelo regime próprio no órgão cessionário, ou requisitante relativamente à remuneração recebida nesse órgão ou entidade. Segundo, a partir de 16 de dezembro de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 20, até 28 de novembro de 99, véspera da publicação da Lei 9876 de 99, o servidor público cedido filiava-se ao regime geral de previdência relativamente à remuneração recebida da entidade ou do órgão cessionário ou requisitante, ressalvado o cedido ou requisitado para outro órgão público, integrante da mesma esfera do governo, amparado pelo regime próprio, que permanecia vinculado a este regime. Terceiro, de 29 de novembro de 99, data da publicação da Emenda 9876 de 99, até 29 de julho de 2000, permanecia vinculado ao regime de origem para o qual eram devidas as suas contribuições
desde que o regime previdenciário do órgão cessionário ou requisitante não permitisse sua filiação na condição de servidor cedido. E, último, 4. A partir de 29 de julho de 2000, em decorrência da medida provisória 2043-21 de 25 de agosto de 2000, que acrescentou o artigo 1º-A, a Lei 9717 de 98, permanece vinculado ao regime de origem. Então, ele, embora cedido, ele vai permanecer ao seu regime de origem. Aqui a gente está tratando sobre o regime próprio e os servidores do regime próprio que exercem mais de um cargo. Então, fique ligado. Se você vai trabalhar com esse regime, quer saber se a contribuição está correta para os órgãos onde estão sendo vertidas, você utiliza essa IN para ter um norte, tá bom? Leiam sempre a lei que institui o regime próprio para ter maior noção, tá? A partir da próxima leitura a gente continua do artigo 67 em diante. Obrigado mais uma vez, deixe seu comentário, vocês estão curtindo, se não estão gostando, o que vocês gostariam que eu mudasse, tá bom? Obrigado e até a próxima.